Nesse vídeo eu vou te mostrar os principais sinais que o seu corpo te dá quando não está preparado para o tatame. Muitos deles são silenciosos e imperceptíveis e a gente passa que nem um cavalo por cima deles. E vou te mostrar também quais erros você pode estar cometendo na sua preparação e como você pode mudar esse cenário e começar de fato a se preparar de verdade. Mas antes de tudo, já se inscreve no canal, esse canal aqui está no início, então a sua inscrição, o seu like, o seu comentário é muito importante para fazer isso aqui crescer e atingir mais gente. E não se esquece também de ativar o sininho para você ficar por dentro de todo o vídeo que for postado aqui nesse canal. E se você não me conhece ainda, me chamo Fábio Azevedo, sou treinador e especialista em força e condicionamento e hoje eu vou te mostrar como você pode melhorar sua performance no tatame e parar de perder para o seu próprio corpo. Então, sem mais delongas, bora pro conteúdo. Bem, para começar, um dos primeiros erros aqui principais que eu digo é a falta de força e explosão. Eu não digo nem que esse erro aqui ele é tão imperceptível. Geralmente a gente percebe logo de primeira e na verdade a gente se sente um bosta quando isso daí acontece. Isso porque a gente às vezes sabe o que precisa fazer, a gente quer fazer aquele tipo de ação, mas simplesmente a força não vem, a explosão não tem, a gente não consegue executar aquilo que a nossa mente pensou. E muito disso daí se deve porque às vezes mesmo a gente treinando, a gente não tem aquele tipo de força necessário para aquele ângulo, para aquele tipo de situação. Então muitas das vezes as pessoas fazem treinos convencionais na academia que não reproduzem situações habituais do tatame. Então às vezes falta tipo de força em alguma posição desfavorável que você precise fazer algum tipo de movimento específico que propriamente você não vai conseguir executar na academia com o treino que você já vem fazendo, tá? Segundo erro comum é o gás acabar muito antes do esperado. Isso daí acontece porque a gente está totalmente despreparado para aquele tipo de atividade, tá? Tem um amigo meu que ele teve um dia que ele já estava muito tempo sem treinar jiu-jitsu e quando ele foi retornar, ele sentiu o corpo dele pinicando e ele achou que era o kimono. E aquilo de fato era só uma reação da nossa pele quando tem muito fluxo de sangue passando e a gente está totalmente despreparado para aquele alto fluxo de sangue retornar a acontecer, beleza? Isso daí causa essa pinicação e ele achou que era do kimono. Mas isso daí reflete que o corpo dele estava totalmente despreparado e ele achou que era um outro fator. Isso daí pode acontecer com a gente também. Isso daí também se deve que às vezes mesmo a gente treinando, a gente mesmo assim a gente pode estar descondicionado. Uma porque, vamos imaginar a situação, você só faz aquela atividade, você só treina o jiu-jitsu, só treina o judô, só treina o boxe. Somente o esporte, somente o treino técnico, ele não é o suficiente para preparar o seu corpo, ele não é o suficiente para te dar o condicionamento adequado para quando você for fazer um sparring, para quando você for fazer uma luta de verdade, aquilo dali te deixar totalmente preparado. Você precisa se preparar fora do tatame, fora do ringue ali, para você estar preparado para o dia de combate. Isso porque durante uma atividade mais intensa, nunca vai ser igual ao seu treino, você sempre vai fazer força a mais, você sempre vai ter diversos outros fatores contando contra, fazendo com que a sua respiração saia do controle e você comece a cansar muito mais rápido. Então, para isso, você precisa se preparar de uma forma muito mais adequada, beleza? Terceiro erro comum, que é batata também, são as lesões muito recorrentes. Isso se deve pela falta de alongamento, falta de flexibilidade, que muita gente negligencia, você sabe aqui. Eu acho que isso daí é até mesmo uma cultura do brasileiro, que a gente já chega ali na pelada, a gente nem aquece, não alonga, não faz nenhum tipo de trabalho, a gente já quer sair jogando e depois que se machuca a gente não sabe o que deu. E no jiu-jitsu e em outros esportes também não é diferente, tá? Muita gente às vezes chega em cima do treino, não faz nem o trabalho, às vezes até enrola aquele trabalho que o professor passa de alongamento e flexibilidade antes de começar o treino técnico. E aí quando chega no treino que tem uma posição totalmente desfavorável, tá frio ali durante a atividade, tem uma lesão ali e não sabe de onde foi, e aí tem que ficar um tempo parado e deixar de treinar e perder evolução, perder performance ao longo do tempo, entendeu? Tá fazendo sentido tudo isso aqui que eu tô falando para vocês aqui no vídeo? Então o próximo passo é você parar de improvisar, parar de treinar de forma aleatória e sem planejamento e começar a se preparar de verdade. No meu site tem um desafio de 30 dias com uma planilha de treino completa, totalmente estruturada e pensada para preparar o seu corpo para o tatame. Nela eu te ensino como duplicar a sua força, aumentar o
seu gás de luta e tem um protocolo completo de prevenção de lesões com o meu sistema de mobilidade e flexibilidade. Tudo que eu falei aqui nesse vídeo explicado de forma estratégica e pronto para você colocar em prática. O link eu vou deixar aqui na descrição, é só você clicar, adquirir e começar. Beleza, Fábio, você já contou todos os erros. Agora o que eu preciso fazer para mudar esse cenário? Bem, a gente vai começar abordando ali o tema de força e explosão. O que você precisa fazer? A primeira coisa que eu te aconselho, tá, é começar a fazer exercícios básicos e compostos, tá? E para te dar aqui uma dica muito superficial, você precisa fazer exercícios funcionais de força mesmo, tá? Sair desses exercícios guiados na academia, porque isso daí não vai te trazer força real e não vai trazer o modo de dificuldade que exercícios propriamente ditos básicos vão te trazer. Por exemplo, você fazer um agachamento guiado no Smith é muito diferente de você fazer um agachamento propriamente dito, porque você não tem o fator de propriocepção. Então você perde muito esse fator de equilíbrio que você tem que ter num tipo de agachamento, fazendo outro que é teoricamente muito mais fácil. Então o que eu te aconselho de início é fazer isso. Sai desses exercícios guiados e começa a fazer exercícios funcionais de verdade, exercícios base e compostos. Agachamento, supino, levantamento terra é importantíssimo e muita gente negligencia pelo fato da dificuldade de muita gente achar que vai machucar as costas fazendo esse tipo de exercício, quando na verdade ele vai estar fortalecendo e aquilo dali vai trazer uma funcionalidade absurda para ele, beleza? Quanto à explosão, eu já falei aqui, tem um vídeo aqui no canal também sobre os levantamentos olímpicos que você precisa incluir nesse treino. É um tipo de exercício, um tipo de treino muito mais complexo, que vai exigir que você tenha um tipo de preparação antes. Então, se você ainda não tem, quando você acabar de assistir esse vídeo aqui, você corre lá, assiste ele e depois você completa esse vídeo aqui. Então, você tem que incluir os levantamentos olímpicos, tem que fazer movimentos balísticos também e movimentos de salto, movimentos de pliometria. Quando você fizer isso, quando você incluir toda essa base aí, mesclar tanto os exercícios básicos compostos, tá, funcionais, com os exercícios explosivos, aí você vai estar misturando, você vai estar atingindo o padrão ouro, tá? Tem uma história aqui muito bacana também. Eu joguei futebol americano por 8 anos aqui, futebol americano amador, né? E eu sempre treinava por estética, eu queria ter perna grossa, eu queria ter os braços grossos também, igual os jogadores da NFL. Então, os meus treinos eram sempre no sábado. Chegava na sexta, eu treinava a perna que nem um maluco. Eu detonava a minha perna. Isso daí para ela ficar volumosa para o treino, entendeu? Eu queria aparecer. Quando de fato aquilo dali só fazia eu perder performance durante o treinamento. Quando eu comecei a treinar voltado para o esporte, fazer exercícios de pliometria na academia, fazer exercícios com medicine ball, incluir os levantamentos olímpicos, a minha performance no jogo melhorou de forma absurda. Eu pensava e o meu corpo já conseguia executar, porque eu estava extremamente explosivo, tá? Então é isso que eu aconselho você a fazer, beleza? Segundo quesito aqui que eu quero te alertar é que você deve treinar as suas duas capacidades aeróbicas, tá? Você deve treinar a sua capacidade aeróbica, a sua base aeróbica, e aqui você pode fazer corridas, você pode fazer aeróbicos de tempos longos e de estímulos moderados, tá? Mas você precisa fazer. Isso aqui a gente vai estar trabalhando a base, tá? A base da pirâmide. E também você precisa fazer exercícios intervalados, tá? Também treinar a sua capacidade anaeróbica, a sua capacidade de produzir força sem necessariamente ter o oxigênio como base, tá? Isso daqui, se você fizer um HIIT na academia, já vai estar valendo. Você já vai estar entrando dentro desse quesito aí. Se você fizer um HIIT ali de 15 a 20 minutos, você já está dentro. Então, Fábio, o que é o padrão ouro? Padrão ouro, você chega num dia da semana, o dia que for, faz uma corrida longa ali, 30 minutos, 45 minutos, 1 hora que seja. O outro dia, o seu outro dia de cardio, você faz um HIIT. Isso daí você já vai estar se enquadrando ali nas suas duas capacidades aeróbicas, tanto o treino aeróbico quanto a sua capacidade anaeróbica, beleza? Outra coisa que você tem que se preocupar, o seu protocolo anti-lesões. Você precisa incluir no seu treino um protocolo de mobilidade e flexibilidade. Se você for treinar, como você já sabe aqui, eu estimulo vocês a dividirem, a particionarem
treino de força e treino técnico. Se você não conseguir, devido à demanda de trabalho, devido à falta de tempo, beleza, pode permanecer junto. Mas o ideal é que eles estejam em períodos de tempo totalmente diferentes. Então, beleza, de manhã você fez o seu treino de força. Antes de começar o seu treino de força, você tem que aplicar um protocolo de mobilidade articular. Tudo que for articulação, tudo que for dobradiça, você precisa fazer esse tipo de treinamento antes de começar a pegar cargas altas, beleza? Além do aquecimento local da musculatura para começar a iniciar o treino. Você precisa fazer todo esse tipo de protocolo antes do treinamento. Ao finalizar o treino de força, você vai aplicar o seu protocolo de alongamentos ali. Isso daí para você relaxar a musculatura, você também tem um certo tipo de alívio ali de ácido lático que fica armazenado durante o treinamento de força. Quando você chegar no treino técnico, no outro período do dia, você precisa aplicar os dois métodos antes do treino técnico. Por que você vai fazer isso? Porque durante o treino técnico, ele vai te exigir tanto mobilidade articular quanto flexibilidade muscular durante a prática. Então você precisa fazer esses dois trabalhos. Claro que o protocolo de flexibilidade antes do treino técnico que você vai aplicar, ele precisa ser mais moderado, ele não precisa ser longo, porque senão a gente perde força muscular em determinados ângulos também, se a gente caprichar muito, se a gente elevar o tempo de costume nos alongamentos. Então você precisa fazer esses dois tipos de protocolo, tanto de mobilidade quanto de flexibilidade, antes do treino técnico, para estar totalmente preparado. E é óbvio que isso daí você vai precisar chegar antes de começar o seu treino para você aplicar tudo isso daí. Se você chegar ali 15, 20, 30 minutos antes de começar o seu treino técnico, você consegue fazer as duas metodologias com extrema tranquilidade e está totalmente preparado para iniciar o seu treinamento, beleza? E aí, fez sentido tudo isso daqui que eu falei para você? Fez sentido para você na sua cabeça todas essas dicas? Então deixa aqui nos comentários a sua opinião, o que você acha disso, se você já conseguiu implementar esse tipo de treinamento na sua rotina, se você vai implementar, se você acha que é balela tudo isso daqui que eu falei, beleza? Bem, a gente fica por aqui, tá? Se você curtiu esse vídeo, se esse vídeo te ajudou a treinar melhor e a enxergar melhor o esporte, já deixa o seu like, já deixa o seu comentário, já faz a sua inscrição no canal para você ajudar esse canal a crescer. E a gente fica por aqui. Um abraço.